É, boa noite. Essa aula é pelo Edital de Cultura Presente 2 e a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada nós falamos sobre planos, né? E passamos rápido no roteiro, onde eu solicitei que fizesse um roteiro. Você conseguiu fazer, Ju? Na semana passada eu não consegui participar porque eu tinha ensaio justamente no horário. Aí eu Ah, até vi vocês falando assim, no grupo. Eu falei, vou esperar a aula para ver o que, que eles estão fazendo. então, nós vamos montar um curta-metragenzinho, porque o tempo é muito curto, né? Só 4 encontros. Você conhece o aplicativo chamado InShot? Você tá me ouvindo? Não, agora eu tô. Ah, tá. Não, eu falei que eu conheço. Então, nós vamos trabalhar com ele. Você já manja bem dele ou tem alguma dificuldade? Ele eu conheço só por nome, assim, que tentei mexer um pouco um tempo, mas nada de grandes avanços. Então, nós vamos trabalhar em cima dele, fazendo alguns planos, fotografia, edição de imagens e tudo mais. Você chegou a ler a apostila ou só passou por cima ou nem viu? Eu não vi, foi colocado no grupo? Eu joguei, foi semana passada, se não me engano, pós-aula mesmo. Uma apostila sobre cinema. Achei agora. Então, nós vamos fazer curta-metragem em cima dessa apostila também e no InShot. Eu fiz a solicitação, como eu disse, do roteiro, né? É uma coisa simples, de 3 minutos, podendo ter personagens ou não. Uhum, entendi. Vamos lá, deixa eu dar seguimento a essa apostila aí. Escuta, essa aula tipo, tem que ser dada hoje? Ou você pode dar outro dia tipo, pra só o pessoal não perder, não sei. Então, eu precisava ver com a produção, porque com a produtora. Deixa eu perguntar aqui, porque só tem você, né? É, aí ver com ela, porque aí dinamiza mais. Deixa eu ver com ela aqui. Vou ficar no aguardo dela responder aqui. Tá bom.
Hein, Ju, vai ter que ser hoje mesmo, porque nós estamos com prazo apertado. Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa aula para eles, entendeu? Ah, tá. Se puder postar a primeira também. Oi? Postar a primeira também, junto com essa. É, eu vou Que postar aí eu lá. assisto. Beleza. Eu vou botar no Drive. Aí eu vou dar uma passada aqui na apostila, tudo bem? Tá. Beleza. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tá, nós paramos a... nós paramos aqui nesse eixo de câmera. Ele é de 180 graus. Mas se virar mais um pouquinho, pode virar 360. Só que aqui na imagem ele condiz com duas câmeras. Como nós vamos trabalhar com uma, seria bom um tripé e você vir andando devagar para casa. Você está conseguindo enxergar aí a apostila? Sim, sim, tô Beleza. conseguindo. A equipe técnica. Os profissionais envolvidos e suas funções. No modelo tradicional de produção, a equipe de um filme é dividida em departamentos ou simplesmente equipes de cada área, onde cada profissional tem uma função específica que completa a função do outro, e assim por diante. Desde o figurinista, ao maquiador, ao cameraman e os atores, cada um tem a sua função que vai uma ligando à outra. Por isso que quando falta uma pessoa no set, faz uma falta danada, que aí acaba sobrecarregando outras partes da equipe. Criando uma engrenagem interdepartamental com o único objetivo de realizar o filme imaginado pelo diretor. Ou seja, as pessoas trabalham com um olhar meio que com o olhar do diretor, entende? Porque muitas das vezes o diretor muda muita coisa mesmo estando no roteiro. Com as novas possibilidades de produção, equipamentos cada vez mais portáteis e fácil acesso, as equipes se configuram da mesma forma ou radicalmente contrárias a esta lógica tradicional, chegando a ser possível que um filme de alta qualidade seja realizado apenas uma pessoa desempenhando todas as funções. Aqui ele está falando que pode até ser um filme, um longa-metragem, ser produzido com telefone. Eu mesmo esses dias, semana passada, assisti um longa-metragem produzido com telefone que foi sensacional. Hoje em dia a gente vê muito isso em webséries, clipes. A maioria são produzidos com telefone, com, sei lá, um iPhone que filma em 4K. Tudo vai muito da criatividade também. Produção. Em condições ideais, o departamento de produção de um filme inicia seu trabalho assim que a produtora decide realizar um roteiro escrito. As primeiras contratações são feitas. Primeiramente, o produtor executivo e o diretor são escolhidos e estes, posteriormente, entram em contato com os demais chefes da equipe. Diretor de fotografia, diretor de arte, técnico de som e etc. Geralmente, essa equipe vai muito antes dos atores, dos maquiadores, dos figurinistas. Todos devem receber uma cópia do roteiro. Cada qual irá determinar os recursos materiais necessários ao desempenho de seus trabalhos. Mais ou menos. Tem diretor que nem envia o roteiro. O ator, a equipe, ele vai descobrindo na hora. Isso
E é muito bom trabalhar assim também. Eu já tive essa experiência, é bem bacana. De posse das solicitações, o produtor executivo estrutura o orçamento detalhado do projeto para enquadramento nas diversas leis de incentivo à cultura, convite a parceiros, apoiadores e outros investidores. Aqui determina a preparação. Após a aprovação do projeto nos canais competentes, inicia-se a pré-produção. Há uma nova reunião com os chefes. Eu acho que eu caí. Caí. Vamos lá, voltando. Após a aprovação do projeto nos canais competentes, inicia-se a pré-produção. Há uma nova reunião, como nós já dissemos, com chefes de equipes, na qual lhes é passado o plano de produção com o período previsto para filmagens. E é solicitado que estruturem suas equipes. Cada equipe tem seu chefe, né? O maquiador tem seu chefe, a direção de arte tem seu chefe, e assim sucessivamente. A equipe de produção trabalha juntamente com cada área com o intuito de organizar a realização do filme através da decupagem de produção, da análise técnica de produção e do plano de filmagem, preparando em conjunto com a equipe de direção, além de acertar as contratações e aluguéis de equipamentos, sede de produção, se for o caso, e compra dos materiais e insumos, etc. Produção do dia. Aí vem definição de equipe, locação, se é externa ou interna. Externa quer dizer que seja na rua e tudo mais, e interna quer dizer que é em estúdio. Equipamento técnico, autorização para filmagem em locais públicos. Tudo que é filmado na rua tem que ter autorização. As pessoas que estão passando, que agora vem a autorização do uso de imagem, fitas ou negativos de imagem, transporte, alimentação, análise técnica de produção, decupagem de produção, que vem equipe, locação, veículos de produção, equipamentos, produção musical, se houver, gravação de dublagens, trilhas e efeitos sonoros, se houver, efeitos especiais, se houver, pagamento de equipe e atores, prestação de conta, disponibilização, fruição e comercialização. Aí vem a parte da direção. O departamento de direção, juntamente com o departamento de produção, atua desde a primeira leitura do roteiro, passando por todas as fases da produção do filme, até seu lançamento. Neste departamento estão diretores, assistentes de direção e continuista. Continuista é uma coisa que é sensacional, cara. Qualquer produção que seja curta-metragem, clipe, tem que ter um continuista, porque se deixar para depois, o pessoal deixa o cabelo crescer, tem que ver a posição certa que parou para não dar erro de continuação no filme. Após a leitura... A Nath está entrando. Após a leitura do roteiro, o diretor reúne-se com seu primeiro assistente para realizarem a decupagem técnica e análise técnica de direção em anexo. Cada membro principal da equipe técnica do filme, diretor com seu assistente, produtor, diretor de fotografia, diretor de arte e técnico de som. Olha quantas pessoas têm que estar falando a mesma língua para não sair com o olhar de cada um. Principalmente o diretor de fotografia junto com o diretor de arte. Fará também sua decupagem. A partir das decupagens, o plano de filmagem será desenvolvido e apresentado a toda a equipe. No dia a dia, a equipe de direção cuida mais especificamente do elenco. Principal, secundário e figuração. Dá o suporte necessário para cada área desenvolver o seu trabalho e, durante a filmagem, distribui para cada integrante
para cada integrante do filme, a ordem do dia. O que é a ordem do dia? A locação, o ponto de encontro, se os atores ou a equipe vão por conta própria, o horário de chegada, o horário de saída, o horário de alimentação, tudo é detalhado na ordem do dia. O técnico de som, responsável pela gravação do som do filme. A decupagem do som detalha equipamentos e materiais necessários o desenvolvimento do trabalho de captação de som direto. É aquele cara que fica com boom e o outro que fica com fone para ver se não tem nenhum ruído, se não tá tendo nenhum som externo. Os profissionais da área devem conhecer os recursos que o diretor de som dispõe para muni-lo de material editável. Ou seja, ver o que serve, o que não serve, joga fora. Muitas das vezes, o técnico de som, além de captar o som direto, diálogos, ruídos de cena, capta também os ruídos do ambiente em que o plano foi rodado para compor a edição do som do filme. Quando isso não acontece, entra em ação chamado ruideiro, que simulará sons de ambientes e ruídos em estúdios. Mas também tem que ter cuidado com esses ruídos para não ficar um ruído bem enjoativo, né? O som estourar, essas coisas. A direção de arte, responsável pelo visual da obra, no qual se refere os objetos, as cores, a composição dos ambientes, sempre em diálogo direto com o diretor e com o figurinista, e com o diretor de arte. Esse aí tem carta branca com essa galera. O figurino. Compõe seu trabalho pela direção e em diálogo direto com os diretores de arte e de fotografia. Além do vestuário, dos adereços das personagens, são de responsabilidades do figurinista. Direção de fotografia. É responsável pelo visual do filme. É aquele que bota as cores, os famosos filtros, né? Ele tem uma grande contribuição no clima do filme, posto que é responsável por iluminar a cena. No cinema, a luz é uma das principais ferramentas para ambientar uma cena. Torna mais leve e festiva ou mais densa e introspectiva, dependendo da quantidade de luz que se usa, das cores e tipos de refletores de luz empregados. Ele, em conjunto com a sua equipe, faz a lista de equipamentos, materiais e finalização, acompanha o tratamento de imagem do filme. Aí vem a parte da linha de edição, que é a montagem. Na montagem temos certeza de que todo planejado e executado ficou como desejado, ou mais próximo disso, que nem sempre fica como planejado. É a montagem que dita o ritmo do filme. E nela, usando-se as mesmas imagens, é possível modificar consistentemente a mensagem que um filme pretende dar. Ou seja, geralmente quando se vai fazer um filme de drama, que é uma cena mais densa, né? Você pode reparar que nos filmes é uma tonalidade mais de um tom mais azul nas cenas, para dar aquele ar frio que o drama carrega, né? Quando já é uma imagem mais festiva, sempre é puxado por um tom mais amarelo, que é para dar mais alegria. Isso aí eu vou passar também para vocês, que é a psicologia das cores. Na próxima aula eu vou passar isso, que hoje eu queria passar um roteiro, mas seguimos. A montagem, além de ser determinante para a estética e ritmo do filme, é também uma fase que exige grande atenção do diretor, já que a modificação no ornamento das cenas, com recortes feitos a partir do material bruto, de entrevistas ou manipulações do material captado para o filme. É possível transmitir diferentes mensagens, inclusive contraditórias às que o diretor deseja. É o que a gente estava falando lá, porque eles têm que estar bem alinhados. Se cada um fizer com o próprio olhar, pode acontecer da mensagem ser contraditória. Aí vamos partir para a edição. Boa noite, Natália.
A edição poderá ser feita em diferentes tipos de equipamentos, a depender do suporte físico em que um filme foi captado. Mas aí a gente volta lá. A fita, que hoje em dia é muito raro de se usar, mas essa moda está voltando. A película 35 mm ou em HD, ou até mesmo a lente de 50 mm, né? Porém, sempre respeitará uma ordem de acontecimentos. Decupagem de edição é acompanhada de boletins de câmera, continuidade e som. Tá bom, temos 10 minutos ainda para essa aula fechar. Tá, vamos lá. Primeiro corte. Ordenação das cenas na sequência desejada pelo diretor, mas que ainda carece de ajustes e melhorias. Edição de imagem, som e mixagem. Edição de som e mixagem. Depois da imagem e do som do diretor montados, e de todos os ruídos e músicas gravadas, dá-se a edição de som. Ou seja, as cenas, geralmente, elas são gravadas primeiro e depois do tratamento, é feito o tratamento de som. Isso aí já na linha de edição, já é feito o fechamento da fotografia, o ritmo e depois entra o som. Aí, vamos lá. Que é a colocação de cada som no seu lugar específico. Define-se, por exemplo, onde entrará cada música, cada latido, cada freada de carro, determinada a edição de som. Teremos nas mãos as pistas de som do filme separado. Poderemos ter uma pista ou centenas de pistas, variando de acordo com a quantidade de sons utilizados. Tudo pronto para mixagem e posteriores procedimentos de finalização, até que a primeira cópia do filme seja feita. Aí vamos fechar aqui na administração, que eu já vou ver se a Natália já fez o roteiro dela. Administração. Costuma-se, em filmes com orçamentos bem estruturados, que não é quase o nosso caso aqui no Brasil, montar-se um escritório com profissionais de contabilidade, de direito e de secretária para dar suporte à produção. Aí eu vou dar uma parada agora com a apostila. Deixa eu voltar para cá. Para poder ver com a Natália se ela fez o roteiro. Natália, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Ah, tá. É que eu não tinha ativado o negócio assim. Então, eu fiz aqui, estou procurando aqui na pasta. Tá, beleza. Só que eu acabei não colocando os planos ainda, nem nada não. Mas eu tô para reescrever, tem problema? Não tem não. É só... Aí na próxima aula, tu faz o seguinte, tu me manda que eu vou ler, se tiver alguma dificuldade eu te ajudo aí. Que na próxima aula eu já queria já para a gente poder gravar, que nós só vamos ter mais duas aulas daqui para frente. Ah, tá. Ah, não, eu consigo. Eu comecei a escrever, só que... Aí eu fui escrevendo o que foi surgindo na minha cabeça. Só que aí depois, ontem de noite, eu falei, não, acho que eu consigo fazer de uma outra forma, sabe? Aí... Qual é o tema mesmo? Mas O seu tema? eu mudei, né? Eu não é nada mais daquilo que eu falei para você. Eu fiz uma coisa mais voltada, meio que relembrando a minha adolescência, alguma coisa assim. Sim. Mas a história da Ana Paula, né? Que ela é programadora e tudo mais, mas ela é bem reservada, ela é na dela. E ela acaba tendo um diálogo com uma amiga que é para conhecer pessoas, conhecer um cara e tudo mais. Resumindo, é uma história que trata mais a insegurança, sabe, dela e de não se sentir bem com o corpo e se sentir bem, estar relacionando com outras pessoas, porque está sempre se comparando, sabe? Mas eu fiz mais um diálogo, mas não, tudo bem. vou mudar. Mas é interessante. Então, a mensagem do seu curta será sobre insegurança. Isso, exatamente. Autoinsegurança. Vai conter atores ou vai ser em imagens?
Então, como no primeiro momento eu coloquei ela como tendo uma amiga, né? Eu até pensei em uma amiga minha e tudo mais, mas ia ser mais algo de áudio mesmo, né? Uma conversa de áudio. Mas eu tô pensando em tirar uma terceira pessoa, sabe? Mas você consegue fazer esse áudio e encaixar com as imagens depois. Sim, consigo. Eu tinha pensado numa amiga minha, mas eu não sei se vai. Eu não sei ainda. Eu quero ver dos dois lados, sabe? Vai experimentando. Vocês querem É. que eu bote os curtas-metragens feitos com telefone do curso que eu fiz para vocês poderem Ah, esperar? eu vou aceitar muito. É. Aí só para Eu vocês che- terem uma ideia. Então, eu cheguei a ver de uma menina bem no meio da pandemia, né? Que ela começou a gravar com o celular e, tipo, cara, ela não fez sozinha, pelo que eu percebi, sabe? Mas eram muitos jogos de câmera, sabe? Sim. E que eu achei muito incrível. E foi ela sozinha dentro do quarto, que eu achei aquilo muito Ah, legal. Só não lembro mais o nome dela. você pode compartilhar com a gente se você achar, joga lá no grupo. Vou ver se eu acho no Instagram. Eu tinha o Instagram dela e eu achei Beleza. muito Mas foda. Mas aí você manda também. esse jogo de câmera é fácil fazer com corte, se for como eu tô pensando. Eram cortes secos. Como assim? Você Tipo fala assim, como? mudava sem transição. Acho que era isso. Acho que era meio isso, assim. É porque tinha os movimentos, ela sai da cama, aí era a imagem dela saindo da cama de costa, e tinha outra, assim, Aham. meio uma imagem dela na lateral, e depois ela de frente, sabe? Era, assim, deu um trabalhinho para ela ali. Ah, mas sempre E dá. eu achei aquilo incrível, e ela estava fazendo uma série, né, na Uhum. verdade. Ela estava fazendo séries, assim. Aí eu acompanhei o tempo, só que eu acabei esquecendo o nome dela também, mas eu vou ver se eu acho no Instagram. Ah, tá, beleza. Eu vou jogar lá. O meu, eu lembro que para fazer um curta-metragem de 3 minutos eu levei, sei lá, 25 dias. Foi bem, Caramba, foi bem puxado. que não parece não, né? Mas Pô, é trabalhoso demais. Eu vou fazer o sim, seguinte, eu vou deixar essa aula, como só tem você, Nath, e a Ju, eu já dei uma passada para a Nath, que é para a Ju, que ela não veio semana passada, na sim. apostila. Essa aula vai acabar em 2 minutos. Aí o que acontece? Ficou 40. Aí semana que vem, quando tiver mais gente, eu passo esses 20 minutos, entendeu? Até porque vai ter a Não, leitura beleza. dos roteiros e tudo mais. Só que Beleza. aí a gente vai ter que meter brasa porque só temos mais um encontro. Eu queria mostrar para todo mundo os curtas de vocês. Ah, eu nervosa agora. Ou a gente sobe um canalzinho no YouTube e vai jogando, depois manda o link para todo mundo ver. É uma boa, uma ideia. É. Aí eu vou mandar para vocês depois esse roteiro que eu tô fazendo primeiro e o Ah. segundo que eu vou reformular. Você já manja mais ou menos de roteiro porque você trabalhou lá com a gente, você ficava com o roteiro na mão, então você sabe como É, funciona. isso é. Aí faz aquela decupagem toda certinha, entendeu? Eu vou explicar para a Ju, a decupagem, Ju, ela é feita tipo, ah, o ator tem que pegar um isqueiro, mas aí qual é a cor do isqueiro, entendeu? Tem todo, por exemplo, se for um filme dos anos 60, não pode ser um isqueiro normal, tem que ser um isqueiro que seja compacto com aquele tempo que é passado, né? E é isso. Não tem muito Tem que mistério. ser coisas ali bem nos detalhes. É. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Até semana que vem. No longo da semana eu vou mandar para você, tá bom? Tá, beleza. Então Valeu? tá. Valeu, valeu. Tchau, Ju. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, tchau, tchau.